Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou assessor de investimentos certificado e credenciado e hoje eu vou falar com vocês sobre fundo DI. O que são, como funcionam, as vantagens e desvantagens desse tipo de produto e se realmente vale a pena aportar nesse tipo de fundo. Mas antes, não esquece de se inscrever no meu canal, de deixar o like para ver que você está gostando desse tipo de conteúdo, além de ativar o sininho das notificações para ficar ligado nos vídeos que eu posto aqui. Os fundos DI também são conhecidos como fundos de renda fixa referenciado DI. E o que significa tudo isso? É um tipo de fundo de investimento que aplica em renda fixa. E por definição, 80% do patrimônio líquido do fundo é composto por títulos públicos federais e ou créditos privados de baixo risco atrelados ao DI, e que também é conhecido como depósito interbancário. O DI, ou CDI, como também é conhecido, é a taxa de referência que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre si. Por isso que se chama interbancário. E a taxa de juros do DI é sempre muito próxima da taxa Selic, que é a nossa taxa básica da economia brasileira. Hoje, a Selic ela está em 13,75% ao ano. O DI, ou CDI, fica bem próximo disso. Portanto, hoje o CDI é de 13,65% ao ano. Portanto, os fundos DI vão replicar a rentabilidade da taxa DI. Em sua maioria, os fundos DI têm uma liquidez diária em que você consegue resgatar no mesmo dia ou em até um dia útil. Já em relação à tributação, os fundos DI seguem aquela tabela regressiva da renda fixa, ou seja, que começa em 22,5% e vai até 15% sobre o rendimento da sua aplicação depois de 2 anos aplicados naquele fundo. Além disso, o fundo DI tem o Come Cotas, que é aquela tributação usual que ocorre nos meses de maio e novembro nos fundos de investimento. E de maneira geral, os fundos DI são considerados como investimentos de baixo grau de risco, pelo fato de investirem majoritariamente em títulos públicos federais, que são considerados os ativos de menor risco do mercado, porque se o governo não tiver como te pagar de volta, ele simplesmente vai emitir mais moedas, mesmo que isso vá gerar mais inflação, e ele vai pagar a dívida que ele tem com você. E alguns devem até estar se perguntando: mas se eu posso investir diretamente em títulos públicos federais pelo Tesouro Direto, por que eu vou aplicar em um fundo que vai fazer esse mesmo trabalho por mim? Geralmente, a rentabilidade dos fundos DI é maior. Quando você aporta em um título público federal através do Tesouro Direto, então você vai aplicar em um Tesouro Selic, você vai pegar ali a taxa balcão, que é de acordo com a Selic mais alguns quebrados, e que você consegue fazer a partir de R$ 35. Agora, um fundo DI, ele tem um patrimônio na casa de bilhões de reais. Então ele consegue negociar taxas maiores. Ele vai chegar em uma instituição financeira, em um grande banco e vai negociar o título com a maior rentabilidade possível. Por isso que geralmente um fundo DI ele consegue repassar essa rentabilidade maior, que é acima de 100% do CDI. Mas, ao mesmo tempo, a principal desvantagem dos fundos DI é que eles não são protegidos pelo FGC. FGC é o Fundo Garantidor de Crédito e como que ele funciona? Todo mês, os bancos, participantes do FGC, aplicam uma quantidade para proteção dos próprios clientes do banco. No caso, um dos bancos participantes vá à falência, o FGC vai lá e cobre tudo que é de conta bancária, conta poupança, CDBs, LCIs, LCAs, claro que tendo um limite de acordo com as regras do FGC, que é de até R$ 250 mil por conta naquela instituição. Já no fundo de investimento DI,
a segurança depende do constituinte, ou seja, aonde o dinheiro do fundo está guardado e também do emissor de cada papel. No caso dos títulos públicos alocados pelo gestor, a garantia é do próprio governo, enquanto na parte que está alocada em crédito privado, o risco e segurança de cada ativo vai depender da empresa emissora do papel. Em um fundo DI de baixo risco, geralmente o gestor seleciona os papéis com baixo risco de crédito, de acordo com uma análise prévia. Além disso, esse mesmo gestor ele consegue diversificar entre diversos papéis, justamente para tentar diminuir o risco do investidor, pois caso uma dessas companhias vá à falência, isso não irá mexer fortemente com a rentabilidade do fundo DI. Mas, caso opte por um fundo DI que aplique majoritariamente em títulos públicos, a taxa de administração de um fundo DI é de cerca de 0,5% ao ano, enquanto a taxa de custódia cobrada pela B3 para a compra de um Tesouro Selic, por exemplo, é de 0,20% ao ano. Um fundo DI ele teria que ter uma rentabilidade de pelo menos 101% do CDI para que seja mais rentável para o investidor. Por isso, na hora de avaliar um fundo DI, é importante levar em conta não só a rentabilidade, mas também a taxa de administração. Porque se ele tiver uma rentabilidade acima dos 100% do CDI, mas a taxa de administração for muito alta, acaba não valendo a pena. Em resumo, vale a pena aplicar em um fundo DI? A resposta para todos os meus vídeos é depende. Se você for um investidor que está começando agora a fazer os seus primeiros aportes, que pode se considerar um perfil mais conservador, seria mais interessante começar aplicando em um título público, em um Tesouro Selic. Até para você primeiro entender a dinâmica, entender como funciona a parte operacional. Caso você queira ter uma rentabilidade acima do CDI, seria interessante dar uma olhada nos fundos DI. Claro que levando em conta não só a rentabilidade do último ano daquele fundo, mas também dos últimos 3 anos. E prestando atenção na taxa de administração também. Agora, se você já estourou o limite do FGC, seria interessante verificar os fundos de investimento atrelados ao DI.